Eu quero chamar a sua atenção hoje, aqui, dentro desse encontro, nesses poucos minutos, para algo muito importante. Muito importante. Existe algo que tem uma profunda significação aqui. Aqui eu me refiro à importância de descobrir o que é ouvir. Em geral, nós ouvimos sem ouvir. Sabe quando você conversa com um amigo e, na realidade, ele está tão interessado no que ele tem para dizer que ele não te escuta e vice-versa? Ou você está tão interessado para dizer algo que você não presta atenção no que ele diz? Nós, seres humanos, nós temos essa propensão e ela é muito forte dentro de cada um de nós. Nós não sabemos ouvir. Estamos tão interessados naquilo que nós já sabemos ou naquilo que nós já trazemos que nós não conseguimos ouvir o que o outro tem a dizer. Então, ouvir requer silêncio interno. Nós não conhecemos esse silêncio interno. Então, me parece que esse é um dos grandes obstáculos que nós nos deparamos aqui, com o qual nós nos confrontamos aqui. Estamos comunicando algo para você que requer silêncio interno para que haja compreensão. Sem esse silêncio interno aí dentro, fica impossível essa compreensão. Se ao ouvir o que temos para dizer aqui, o que estamos dizendo, internamente você fica, eu concordo, não, eu discordo, não, não é assim que eu penso. Não, mas não foi isso que eu li no livro do fulano de tal. Essas interpelações internas, esses diálogos internos acontecendo dentro de você lhe impedem de ouvir. Esse assunto, em especial, requer que o seu coração esteja inteiramente envolvido para que haja uma aproximação. Uma outra dificuldade aqui é que a palavra, ela tem para cada um de nós um significado e um sentido diferente. Toda palavra em nós, dentro de cada um de nós, carrega uma emoção, um sentimento e uma sensação muito peculiar. Então, quando estamos diante de uma palestra, nós não estamos, na verdade, ouvindo aquilo que ali está sendo dito. Porque internamente nós estamos editando aquilo, fazendo cortes, aceitando algumas coisas e rejeitando outras. E aquilo que a gente aceita, mesmo assim, boa parte dessas palavras, como carrega esse fundo particular para cada um de nós as interpretamos como nós a desejamos. Nós as interpretamos como nós queremos. Assim, não existe esta beleza de ouvir, essa beleza de escutar. Não sabemos o que é escutar. Uma outra situação dentro dessa questão de ouvir alguém ou de ouvir uma fala como essa é que, além disso, nós estamos o tempo inteiro procurando ajustar tudo aquilo que nós ouvimos a algo que nós já sabemos e que internamente já tínhamos aceito. Então, quando ouvimos algo que destoa disso, nós rejeitamos. Esse modo de nos aproximarmos de uma fala como essa é algo funesto. Nós precisamos aprender a arte de ouvir e experimentar aquilo que aqui está sendo colocado. Se você experimenta isso, isso se confirma para você como sendo real ou não. Mas é apenas experimentando que isso se torna possível.
E não quando você fica já numa disposição de julgamento, comparação, avaliação, medição. Isso é algo completamente contrário à beleza, à arte de ouvir. Quando você vai a uma palestra, quando você vai a uma conferência, quando você vai a um seminário, você escuta e anota. Sua intenção é colocar em prática aquilo depois. Aqui eu quero lhe convidar a experimentar enquanto dizemos. Por exemplo, é possível descobrir o que é ouvir? Sim, isso é agora aqui. Ouvir sem esse fundo interno, dentro, que interpreta, que julga, que compara, que se agarra a algumas palavras emocionalmente, se aborrece com outras. Então, esse elemento emocional e esse elemento intelectual de comparação, de julgamento, de avaliação, é algo que nos impede realmente de estarmos ouvindo. Há um elemento em você capaz de ouvir sem esse fundo? Isso é possível quando há esta atenção, essa plena atenção. Enquanto você experimenta cada palavra, assim como o espaço entre essas palavras, nesse experimentar direto, não existe esse sentido do eu. É esse sentido do eu que julga, compara, avalia, se agarra emocionalmente a alguma coisa ou rejeita emocionalmente outras. Enquanto a fala está acontecendo. Quando há essa atenção para ouvir, e ela é completa nesse instante, esse fundo, é algo semelhante a ouvir um pássaro cantando. Tem um pássaro pousado naquela árvore e ele está cantando. Você apenas escuta. E aí esse fundo de conhecimento aparece. E quando ele aparece, você para de ouvir o pássaro. Agora você está ouvindo suas ideias. Está ouvindo suas experiências passadas. Sua própria memória, seu próprio conhecimento. Nesse momento você parou de ouvir o pássaro. Esse é um exemplo. Fica com o ouvir e com o ver. Mas não há um fundo para avaliar, para julgar, para comparar, para fazer uma leitura de conhecimento sobre aquela experiência. É esse experimentar que é o ouvir direto. O que é o pássaro? As cores, sua aparência e o seu canto. Então há o olhar, mas não tem alguém nesse olhar. Há o ouvir, mas não tem alguém nesse ouvir. Assim, nos aproximarmos aqui dessas falas, eu lhe aconselho a se aproximar dessa forma. Talvez você esteja entrando em contato com tudo isso que aqui dizemos no canal pela primeira vez. Talvez você possa dizer que se torna muito difícil porque você não tem nenhum conhecimento prévio sobre isso. Na realidade, fica muito mais fácil para você ouvir sem qualquer conhecimento prévio.
desde que você não pegue aquilo que aqui você está escutando e compare com aquilo que você acredita saber ou que você internamente já sabe. Em geral, nós não temos essa forma, esse modo de ouvir. Não sabemos apreciar a vida nesse ouvir sem alguém ouvindo, nesse olhar sem alguém olhando. E é aqui que se revela algo além da mente egóica, desta consciência mental. Consciência egóica, consciência mental, ela tem por base toda a experiência, todo o conhecimento, toda a lembrança, toda a memória adquirida ao longo de todos esses anos. Isso criou um fundo. A partir desse fundo, você está vivendo sua vida. Então, o seu contato com esse momento sempre é um contato com base nessa experiência passada. Ou seja, há sempre esse elemento do eu, do ego, dessa consciência mental, para se deparar com esse instante, com esse momento presente. Aqui eu quero enfocar a importância da arte de ouvir. E aqui ouvir ou escutar é escutar aquilo que está ali por inteiro, completamente. Escutar esse instante, esse momento, o que é que ele esteja apresentando, você o escuta sem o fundo, sem o eu. É evidente que isso requer um trabalho interno. Somos muito rápidos, acelerados em julgar, em comparar, em avaliar, em medir, tendo por base esse fundo de condicionamento dentro dessa experiência do momento presente. Então, o que quer que esteja aparecendo, nós estamos sempre julgando, comparando, avaliando, aceitando ou rejeitando. O assunto aqui com você é a beleza desse ouvir, desse escutar a vida, o todo da vida. Assim, essa atenção real não requer esforço, não requer alguém para fazer qualquer movimento com a experiência. Em outras palavras, não há o experimentador dentro da experiência. Não há o ouvinte dentro do ouvir. Não há o observador na observação. Não há a intervenção do pensamento como um fundo de conhecimento para fazer uma leitura da experiência. Isso é atenção plena. Essa atenção plena é algo muito íntimo da arte da meditação. E aqui, meditação é estar cônscio desse instante, desse momento. O que quer que ele esteja apresentando, esse elemento eu, o mim, o ego, esse fundo de condicionamento interno, não se apresenta. Nós não sabemos lidar com a vida porque queremos lidar com a vida. Nós não sabemos lidar com os problemas porque nós queremos lidar com os problemas. Não há alguém para lidar com os problemas. Nós não temos para os problemas uma solução. Nós não temos para os problemas um caminho real de fuga. Mas é o que temos feito. Tudo aquilo que se apresenta em nossas vidas se apresenta como um instante, como um momento. Esse momento ele pode ser desafiador.
E com base nesse fundo interno, isso se torna um problema. Porque se nós rejeitamos essa experiência, porque ela é dolorosa, ela é desagradável, ela não é aquilo que nós esperávamos que fosse, isso se torna um problema. E para esse problema não há solução. Porque esse problema ele está presente exatamente em razão dessa resistência, desse modo de interpretarmos essa experiência, de rejeitarmos aquilo que aqui está se mostrando. A vida, ela se apresenta de uma forma desafiadora. Incidentes acontecem, desastres acontecem, a morte acontece, as perdas acontecem. As situações que nos acontecem, elas podem ter uma leitura muito particular e pessoal em nós, para cada um de nós. Isso produz sentimento de dor, de angústia, de tristeza, de medo. Isso se constitui um problema sem solução, porque aquilo que aqui está presente, nesse momento, é uma resistência a essa experiência. Acompanhe o que estamos dizendo. Aquilo que entristece a alguém não irá necessariamente entristecer outra pessoa. Nossas experiências são muito particulares e o nosso modo de ler cada experiência é muito particular em cada um de nós. E por que isso acontece? Porque o fundo de condicionamento em nós é muito pessoal. Então, aquilo que se constitui um problema para alguém, para outro não atinge. Não é um problema. O outro vê como uma situação. Eu vou dar um exemplo. Quando você perde um ente querido, isso é uma dor para você. Mas para o seu amigo, isso é uma situação difícil que você está vivendo. Mas isso não o afeta psicologicamente, emocionalmente. Porque ele é seu amigo, mas ele não tem aquele ente querido como alguém muito íntimo dele. Então isso não o toca. Os problemas são para nós muito pessoais, muito particulares. Não reside naquilo que acontece, mas na interpretação daquilo que acontece. Para cada um de nós, particularmente. Essa é uma forma de leitura que fazemos desta experiência. O que é escutar? É se aproximar da experiência sem esse fundo psicológico, sem esse eu particular. Então é possível lidar com a situação, com o desafio, sem o problema. Então percebam o que estamos dizendo. Quando o problema está, não há solução. Mesmo que você esteja fugindo disso, que é o que nós temos feito, nós temos vários mecanismos de fuga para os problemas. Mas notem, quando você foge, você não resolve o problema. Há um esquecimento temporário do problema. Mas isso nos mostra que o problema não teve nenhuma solução. Apenas se você tem um esquecimento pessoal, particular, daquela situação, daquela dada situação. Mas se é um problema, ele está presente. Então, eu vou reiterar isso aqui de novo. Nenhum problema para você tem solução. Você pode fugir do problema ou você pode buscar a solução do problema. E quando parece que a solução chegou, o que aconteceu foi que temporariamente você psicologicamente ficou livre daquela implicação pessoal, daquela relação pessoal com aquela experiência. Então, aparentemente, o problema desapareceu. Então, percebam o que estamos dizendo. Para problemas, não há nem solução
nem fuga que seja eficaz. Você foge e um tempo depois aquilo volta. Pode ter até um outro formato, mas está lá o problema ainda. Então, nem a fuga, nem a solução. Mas é possível nos aproximarmos da experiência presente livre do problema. Quando você está livre do sentido de um eu presente naquela experiência. É quando, de fato, não há problema. Não é a fuga, nem é a solução. Simplesmente não há problema. Então, essa atenção plena para aquilo que acontece aqui nesse momento, isso requer uma tremenda energia, tremenda disposição de olhar sem o eu, olhar sem o ego, ouvir sem o ego, experimentar só é possível sem o ego. Quando há o experimentar, não existe o experimentador. Quando há o ouvir, não existe o ouvinte. Quando há o observar, não existe o observador. Quando há o sentir, não existe alguém nesse sentir. Em nós isso está tudo misturado, nesse sentido do ego, do eu. A ilusão é você sentindo, é você vendo, é você ouvindo, é você experimentando. Quando há atenção, plena atenção, aquilo que prevalece é algo além desta consciência pessoal, que é a consciência mental, que é a egoconsciência. Então, nesta atenção plena, não há problemas, não há dilemas, conflitos, contradições, sofrimento, porque o sentido do eu, do ego, do mim, não está particularizando a experiência para não gostar, para rejeitar, para sofrer. Então não há problema. Em geral, estamos sempre particularizando a experiência para dela tirar alguma coisa para o autopreenchimento, para o prazer, para a satisfação, para esse mim. É assim que tem ocorrido em nossas vidas. Estamos sempre vivendo no eu, no ego, no mim. Então, o que quer que esteja ocorrendo na vida é para esse mim, para esse eu, para esse ego. Algumas coisas são boas e outras coisas são ruins. Algumas eu gosto e outras eu não gosto. Então, vivemos nesse gostar, não gostar, nesse prazer e nessa dor, psicologicamente, internamente. Assim estamos levando essa assim chamada minha vida. Então, essas nossas vidas são estreitas, limitadas, particulares, dentro de um círculo que é o círculo do conhecido. A aproximação do autoconhecimento, a aproximação da revelação do seu ser, da realidade que você é a aproximação daquilo que está fora do conhecido. E, portanto, fora desta visão pessoal e particular de interpretação, de julgamento, de avaliação. A beleza da autorrealização, alguns chamam de realização de Deus, é que aquilo que aqui está presente é a única realidade. Essa única realidade não é a pessoa, é a presença, a pura presença, a pura consciência. Não é o sentido do eu, é a pura presença, a pura consciência, a realidade de Deus nesta expressão.
se expressando agora, aqui. Então, o que quer que esteja aparecendo é visto dentro desta singularidade, desta unicidade, desta não dualidade. Porque não existe o eu. Então, essa aproximação da atenção plena é possível quando há autoconhecimento. Autoconhecimento é a observação de todo esse movimento interno e externo, internamente, pensamentos, sentimentos, emoções, ideias, crenças. Observar isso sem colocar uma identidade presente nessa situação, nessa experiência, internamente. E externamente, o contato com a vida como ela se mostra, sem uma identidade presente, particularizando aquela experiência para esse mim, para esse eu. Isso é a aproximação real, verdadeira, do que aqui no canal eu chamo de autoconhecimento. Isso não é segundo a psicologia, segundo a filosofia, segundo os livros. Aqui a palavra autoconhecimento talvez tenha um sentido um pouco diferente. É se tornar cônscio da realidade do não-eu. Um pensamento surge, não tem o pensador. Um sentimento surge, é um sentimento. Não há aquele que sente. Uma emoção é possível sem aquele emocionado, o sentido de um eu presente. Porque um pensamento, um sentimento, uma emoção, isso é um fenômeno desse mecanismo, desse organismo. O sentido de um eu presente, de um ego presente, de uma identidade presente, fazendo algo com isso, é outra coisa. É isso que essa aproximação de si mesmo, pela autoobservação, lhe mostra. Então, a autoobservação é o início, é o princípio do autoconhecimento. E quando há autoconhecimento, ele está presente em razão desta atenção plena. E esta atenção plena revela algo além disso tudo, que é a meditação, que é o seu natural estado livre do eu, do ego, desse mim. Por isso eu convidei você, logo no início da fala, a acompanhar a fala sem uma ideia, sem uma crença, sem um julgamento, sem um conceito. Apenas ouvir. Você pode ver o pássaro sem julgar, sem nomear, sem qualquer ideia nesse ouvir e nesse olhar aquele pássaro pousado naquele galho. Assim você pode também se aproximar dessas falas e descobrir o que está sendo colocado aqui, que com certeza é algo além da própria palavra, daquilo que aqui é dito, além de qualquer pensamento que esteja presente, além de qualquer sentimento ou sensação ou percepção. Algo além disso é a presença da meditação. Então, pela autoinvestigação, você acessa o autoconhecimento. No autoconhecimento, se revela essa atenção plena, que acabamos de colocar para você o que ela é. E aqui a palavra também atenção plena tem um significado diferente aqui dentro do canal. Você não faz um curso de atenção plena, você não vai estudar isso com alguém, você não vai aprender isso em livros. Você vai constatar em si mesmo o que é essa atenção plena. Isso é resultado do verdadeiro autoconhecimento. Assim como a real meditação não é a prática da meditação tão usualmente badalada, a conhecida meditação, ou as diversas práticas de meditação. Aqui, meditação é a
consciência da realidade, daquilo que aqui está, quando o sentido do eu não está. Então se revela aquilo que é sem nome, a realidade de Deus. Isso é inominável, é indescritível. Não é uma sensação, não é uma experiência, não é um eu sentindo, experimentando. É exatamente a ausência do sentido do eu. Então se revela esta realidade divina, a realidade de Deus, que é a realidade do seu ser. É quando você está livre do sentido desse mim, desse eu, desse você, que o pensamento diz que é você. Então aquilo que está presente é a única realidade presente em toda manifestação. A única realidade presente é Deus, ou o inominável, ou o indescritível, ou aquilo que está fora do tempo, qualquer nome que você queira dar para aquilo que é a realidade do seu ser, que é amor, que é paz, que é felicidade, que é liberdade. Ok? Esse é o assunto que nós tratamos aqui com você nesse canal. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tenho sempre lembrado isso aqui, nós temos encontros online e também encontros presenciais e retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Ok? E aí fica o convite e até o nosso próximo encontro por aqui. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real.